Olha, eu escolhi fazer esse vídeo exatamente para tocar numa ferida muito comum que se chama vício de linguagem. Aliás, vícios de linguagem, porque são muitos e o que é pior, eles são constantes. É interessante, se você observar, eu pelo menos faço isso quando estou assistindo um programa de TV, uma entrevista, uma matéria. Às vezes, o entrevistado ou quem está conduzindo o assunto, quando ele fica um pouco nervoso ou quando ele é colocado sobre uma situação talvez de aperto, invariavelmente ele expressa a sua cartilha de vícios de linguagem. Agora, qual é o problema dos vícios de linguagem? O problema é que, invariavelmente, nós não estamos atentos ao uso e à forma como eles se aplicam, de maneira geral, de forma automática. Eu vou te dar um exemplo. Tá, né, ou às vezes palavras que são sons, não palavras que são expressadas para quebrar aquele vazio, aquele silêncio, aquela pausa que às vezes é importante e pode te ajudar, como por exemplo, não quer dizer nada, exceto suprimir um vazio, talvez provocado por uma distância entre o que você disse e o próximo ponto que você pretende dizer. Às vezes eu conto, e as pessoas falam, mas que chato, deselegante, você conto. Se eu estou assistindo uma entrevista, uma reunião, uma apresentação, eu conto quantas vezes aquele comunicador, ou aquele professor, ou quem quer que esteja ali falando, pronunciou a palavra tá. A tá é campeã. E às vezes eu me deparo em uma conversa de 3 ou 4 minutos de pelo menos uns 12 ou 13 tás. É muito. O né, então, como fechamento de frase, parece que é de lei. Né? As pessoas começam a se expressar e dizem aquilo que querem dizer e quando terminam a frase, fortalecem, fixam um ponto e esse ponto se chama né. Então, como eu estava dizendo, os vícios de linguagem são tremendamente preocupantes, né? Porque você não percebe que está usando e vai de forma automática colocando cada vez que você supõe concluir um assunto, né? E aí, imagine do outro lado o espectador assistindo a sua apresentação ou ouvindo você e tendo que se deparar com mais uma vez o pronunciamento da palavra né. Eu acho que fica deselegante, né? Provavelmente você vai cansar de me ouvir e vai trocar de vídeo, né? Mas antes que isto não aconteça, eu vou corrigir o né e vou te ensinar que né nada mais é do que a junção popular da palavra não é. E esta sim, quando dita e usada, fica muito mais elegante. E aí eu já excluo ela da nossa lista de vícios de linguagem. Não é permitido, mas né, fica algo chato de se ver. Então tome atenção na sua comunicação e veja quantas vezes você usa o tá, né. E o tá é quebradiço. O chato do tá é que você diz alguma coisa e tá. E aí você está reafirmando aquilo. Então, como eu disse, eu gostaria de voltar para o assunto e te ensinar de novo que isso não cabe, tá? E, gente, pensemos na situação de quem está lhe assistindo. Chato, cansativo. Por isso que se chamam vícios, porque são aplicados de forma automática sem que você os perceba. E a automatização desses vícios é uma problemática porque ele começa a ganhar corpo e força dentro do seu vocabulário, dentro de sua oratória. Por isso, é imprescindível que você se policie e que você vigie a sua forma de se expressar e de se comunicar. Vou trazer outra para você. Pratique um bom vocabulário. O gostoso da oratória é que ele resgata um vernáculo mais rebuscado, talvez de um calão melhor. A gente pensa em entregar palavras bem pronunciadas, com boa dicção, com uma expressividade clara e gostosa de se ouvir. Veja que se eu falasse de forma acelerada, sem ritmo, sem me preocupar com a clareza daquilo que estou dizendo, sem uma boa dicção, provavelmente você ficaria cansado e aquilo que pode levar 10 minutos vai parecer uma eternidade. Entretanto, quando ouvimos alguém que fala bem, com clareza, em boa voz, com boa dicção, numa temperatura agradável,
Aquilo que tem 5 minutos parece curto, 1, 2, porque foi gostoso, foi prazeroso de acompanhar. Policie-se também no tocante ao seu vernáculo. Procure usar palavras mais rebuscadas. Vamos resgatar a língua portuguesa. Eu não estou propondo que numa roda de amigos você faça sempre um discurso em latim, usando expressões difíceis que as pessoas a todo momento tenham que ficar dando Google para traduzir ou buscar na etimologia daquilo que você quis dizer, não. Mas vamos evitar os vícios, aquelas palavras e expressões que são mais populares. Vamos trabalhar a boa língua portuguesa porque isto coloca invariavelmente a sua credibilidade e a sua imagem perante os outros, sobretudo no seu campo profissional, perante os seus colegas, o seu chefe ou até mesmo o seu cliente, num patamar de boa imagem, de educação, de cultura e, sobretudo, de credibilidade, que eu acho que é isto que efetivamente importa e demais para a sua profissão, para a sua carreira e também para o seu meio social. Vigie muito os seus vícios de linguagem, porque eles podem ser automatizados. E a boa da vez é você se corrigir, usando então palavras que podem substituir esse provável vazio entre um assunto e outro. Como, por exemplo, sobretudo, portanto, como dizíamos. Neste entendimento, com base nesta linha de raciocínio, eu vou prosseguir, veja, fazem pontes. As mesmas pontes que o tá e o né gostariam de fazer, mas são pontes frias, geladas, inconsistentes, sem crédito. Procure pontes melhores, como sobretudo, portanto, todavia, como eu dizia, nessa linha de raciocínio. Então, prosseguindo, como dito, veja como é rico. E passe a incorporar isto na sua comunicação, porque seguramente isso vai ajudá-lo a se reeducar. E é muito salutar que você fique, em vez de automatizando vícios de linguagem, que você automatize boas expressões e boas palavras. É a prática que vai incorporar isso no seu vocabulário. E você ficará seguramente muito melhor. Acredite, essa é a boa da vez. Pratique e policie-se. Vigie os seus vícios para que eles não se tornem uma constância e você não seja rotulado pelo tá, o né, um a, um é, um rã. Chato, não? Eu não gosto. Acho que nem você. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreva e aqui você encontra conteúdos diversos para a gente falar sobre comunicação e sobre a sua melhor expressividade, porque é isso que vale. Até a próxima. Tchau.